Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast 5K, onde eu, Rafael Alves, ensino qualquer pessoa a ganhar mais de R$ 5.000 por mês com consertos rápidos de celular e detalhe, mesmo começando do absoluto zero. Pessoal, é o seguinte, hoje o tema do nosso podcast, eu vou dar uma palhinha aqui, ó, de 5 tópicos para vocês terem uma alta performance com consertos rápidos de reparo de celular, beleza? Então é o seguinte, fica até o final porque essas dicas vão ser bem importantes para você que está trabalhando, para você que quer ganhar uma grana aí com reparo de celular, beleza? Tem muita gente que quer entrar nessa parada de reparo de celular, eles sabem que é uma coisa que dá dinheiro, entendeu? Só que depois que eles entram, eles acabam tendo algumas dificuldades. Então hoje eu vou passar 5 pilares que no meu ponto de vista, são os principais pilares que fazem você ter uma alta performance quando se trata de consertos rápidos de telefone, certo? Eu tô falando isso por quê? Porque vocês já sabem que quem me segue, né, já sabe que para ganhar de fato mais de R$ 5.000 por mês, vocês não precisam necessariamente realizar consertos em placa, você não precisa ter uma loja muito grande, você não precisa ter todos esses equipamentos que eu tenho aqui hoje, você não precisa. Se você tiver algumas coisas básicas necessárias, você consegue. Então, ó, primeiro pilar que eu acho que é extremamente importante, e quando eu comecei, eu errei demais nisso, ter organização na hora de desmontar os aparelhos. Ué, mas Rafael, ter organização na hora de desmontar os aparelhos, como assim? Pessoal, é o seguinte, quando a gente está começando nesta área de reparo de celular, é muito fácil, quem nunca perdeu um parafuso, quem nunca perdeu um componente. Então é o seguinte, por mais simples que o reparo seja, por mais rápido que você acredite que seja o reparo, é muito importante você desmontar todas as peças e saber onde que está guardado. Gente, vai por mim. Eu já tive vários problemas em relação a sumir câmera do cliente, perder um parafuso, às vezes algum flex. O que acontece? A gente faz um erro muito comum, é o seguinte, o aparelho, a manta, né, ela é quadradinha. O que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente quem é aluno meu do presencial, sabe que eu pego muito no pé nesse quesito, porque isso atrapalha demais lá na frente. Seguinte, todas as vezes que vocês forem desmontar um telefone, é muito importante que vocês não deixem nenhum tipo de periférico aqui do lado, aqui, ó. Rafael, mas espera aí que você está indo muito avançado, eu não sei nem o que é periférico. Gente, periférico é as partes que compõem o telefone. O telefone não é só feito de bateria, placa e tela. Ele tem vibracal, ele tem a bateria, ele tem os botões, ele tem as câmeras, ele tem vários outros componentes que são ligados a essa placa. Nós, que somos técnicos, a gente chama isso de periférico. Então é o seguinte, como vocês vão ter organização para estar desmontando esses aparelhos? É o primeiro pilar. Seguinte, vocês vão mapear, ó, é um quadrado a manta de vocês, não é? A manta estática. O que vocês vão fazer? Da metade da manta para cima, vocês vão fazer um mapeamento desses parafusos. Então vocês não vão colocar nenhum tipo de parafuso do lado na lateral. Sabe por quê? Tá vendo meu braço aqui, ó? A gente acaba encostando sem querer, galera. Vai por mim. Sem querer, você acaba encostando, às vezes num parafuso, às vezes numa câmera. Já aconteceu comigo, olha para vocês verem. Já aconteceu da câmera cair dentro do meu bolso, ou do flex cair dentro do meu bolso e eu não ver. Aí eu tive que resolver o problema, porque, imagina, você está no meio de um serviço, você tem que montar esse telefone para entregar para o seu cliente e simplesmente perde a câmera. Isso não é uma coisa que tem que acontecer, mas já aconteceu comigo lá atrás e eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar isso, porque eu não tinha conhecimento. Aí o que eu fiz? Fui lá, troquei a câmera, tal, comprei outra câmera, tal, resolvi o problema, certo? Chego em casa para tomar banho, olha a peça na minha bermuda, ou grudada assim, ó, nada. Então, ó, somente com essa dica, vocês vão ver que se você estiver começando
Ou se você já tiver experiência, se você fizer isso, você já vai resolver um grande problema. Pelo menos de perder peça, de deixar essa peça cair. Às vezes a gente sabe que a gente está mexendo com coisa muito pequena. Às vezes cai no chão, a cadeira passa em cima, acaba estragando. E é o seguinte, isso é uma coisa que é inevitável, tá? Isso acontece comigo, que já tem experiência, com você que está começando, com você que já tem muito tempo. Assim, eu só parei de ter esse tipo de problema depois que eu coloquei isso na minha cabeça e eu faço isso todo santo dia. Mesmo hoje, depois de vários anos, eu ainda faço esse tipo de prática. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ver eu desmontando um telefone ao vivo, é só vocês prestarem atenção. Eu não coloco nada na lateral da minha manta, beleza? Então é o seguinte, segundo passo, ó, lembra aí, o primeiro passo é ter organização na desmontagem dos aparelhos, beleza? Pessoal, seguinte, o segundo pilar, não é nem passo, o segundo pilar, todos esses 5, eles são fundamentais. É os que eu verifiquei que, no meu ponto de vista, é o que mais me prejudicou a de fato ganhar mais de 5 mil reais por mês, entendeu? Então, é o que eu vou falar pra vocês. Seguinte, pessoal, pedir prazo na hora de pegar o serviço, pegar para concluir. Pessoal, seguinte, quando a gente está começando, tem uma coisa que é muito forte na nossa vida, que se chama insegurança, que se chama medo. Como a gente não tem segurança na hora de transmitir o defeito para o cliente, a gente não tem segurança na hora de pedir o prazo necessário, o que a gente faz? Isso é uma coisa comum, tá? A gente pede um prazo que a gente não vai dar conta, porque com medo do cliente às vezes pedir um prazo maior e demorar e o cliente às vezes não fechar. A gente às vezes fala um orçamento que não está pronto para fazer, cobra um preço muito baixo. Então esse segundo pilar, ele tem muito a ver com segurança. Mas se vocês fizerem isso daqui, ó, se vocês desde o primeiro dia colocar isso como um checklist aí na bancada de vocês vão ter muito menos prejuízo. Seguinte, pessoal, quando chegar determinado tipo de serviço, vamos imaginar que vocês nunca fizeram um tipo de reparo. Então vocês não sabem o tempo suficiente que você vai, que vai demorar para realizar aquele serviço. Vamos supor que é uma troca de tela. Hoje eu sei que qualquer troca de tela, tem troca de tela que leva 5 minutos, tem umas que leva 20 minutos. Isso vai depender do aparelho. Mas hoje eu sei, porque eu já peguei, muitos aparelhos. Já desmontei celular demais na minha vida. Então eu sei mais ou menos qual que é o nível de complexidade de cada telefone. Você que está começando, você não tem essa expertise e você não sabe lidar com isso. Então, um conselho que eu vou te dar. Todo aparelho que você chegar, você vai pedir no mínimo, quando eu falo é o mínimo do mínimo, 2 horas de prazo para estar realizando esse tipo de serviço. E essas 2 horas vai ser se você tiver com a tela na sua casa já, se você já tiver com a peça. Se não, você vai adicionar o transporte da peça. Vamos imaginar que a peça demora 1 hora para chegar. Você vai pedir 3 horas de prazo para o cliente. Aí tem muitos de vocês que vão falar assim: Rafael, mas é muito tempo, o cliente não vai deixar, o cliente vai levar na outra loja que faz na hora. Gente, é o seguinte, quando a gente está começando, é mais importante a gente fazer um serviço bem feito do que a gente pegar esse serviço, enrolar o cliente, entregar. Isso daí, vai acabar com o seu negócio. Quando você pega um telefone com tempo suficiente para você fazer o checklist de entrada, para você desmontar esse telefone da forma correta, para você fazer o pilar 1, que é a organização dos componentes, dos periféricos, para você realizar todos os testes que você tem que fazer na hora de colocar esse componente, na hora de realizar esse serviço. Tem muita gente que eu vejo, por conta do cliente querer rápido, eles acabam entrando na onda. E às vezes entrega o telefone sem testar, entrega o telefone às vezes mal colado, sem fazer o checklist de saída, entendeu? Imagina aqui comigo, você vai lá, você pega um aparelho que foi trocado a tela. E quando você chegou, a câmera estava funcionando. Quando você entregou, a câmera não estava funcionando. Aí já tem um problema, porque às vezes você causou
essa falha na câmera. Você pode ter deixado esse flex mal encaixado, você pode ter quebrado esse conector FPC, você pode até ter rasgado a câmera. Então é muito importante você pedir um prazo muito bem estudado para o seu cliente, porque assim, ó, um prazo de 3 horas, eu acredito que dá para vocês fazerem qualquer tipo de reparo desses rápidos, qualquer um, e além disso, você vai fazer um reparo com tranquilidade e ao final desse reparo, você vai fazer todos os testes. E ainda tem uma, que é bônus. Se acaso der qualquer problema, na hora que você for montar, você, sei lá, quebra a tela, dá tempo de você resolver o problema. Então assim, ó, é mais importante vocês chegarem no cliente de vocês e serem honestos. Falar, ó, esse reparo aqui é um reparo que ele é simples, mas eu preciso de um certo tempo, eu tenho que fazer com tranquilidade, eu tenho que testar todas as funções, eu tenho que colar. Aí você que vai saber o que você vai falar mediante a cada reparo. Mas se você for honesto com o seu cliente, ele vai sentir firmeza em você. Se ele sentir firmeza em você, ele vai te enxergar como uma autoridade, como alguém que sabe o que está falando. Pessoal, agora vamos lá. Ó. A gente já passou por 2 pilares e esses 2 pilares foram muito importantes. Eu espero que vocês estejam anotando, beleza? Se vocês não estiverem anotando, depois vocês vão ter que repetir essa aula. Vamos lá. Ó. Terceiro pilar, que também assim, galera, isso daqui, ó, cada um desses pilares aqui, eu consigo contar uma história que já aconteceu comigo. O terceiro pilar é o seguinte, está focado para realizar o serviço desejado. Pessoal, vai por mim, vai por mim. Isso é muito importante. E a gente acaba negligenciando isso. Não no começo. No começo, a gente está focado porque a gente está com medo, a gente está inseguro. Então, você não dá conta de ninguém conversando com você, não dá conta de nada. Vou contar uma para vocês que me custou muita grana. Muita não, mas me custou grana. O que acontece? Teve uma... Antes de eu comprar CA Curso, eu comprava e vendia muito telefone. Eu devia ter mais ou menos em torno de uns 20 mil reais, 30 mil reais em telefone constantemente. Meu estoque era mais ou menos isso, 20 mil reais. Eu já cheguei a trocar uma moto, uma XT660, tudo em celular. Então eu tinha vários aparelhos. Olha para vocês verem o que o foco faz quando a gente está com o nível de confiança elevado. Isso aconteceu, tem 1, 2 anos. Então tem 13 que eu mexo com o celular, já tenho uma experiência. Eu comprei um iPhone 7 sem funcionar o Touch ID. Na verdade, minto. O telefone estava funcionando tudo. Lembrei, o telefone estava funcionando tudo. Face ID, tudinho, o telefone era 0. E chegou uma cliente minha que queria que eu vendesse uma tela para ela. E ela chegou aqui em casa. E olha o que aconteceu. Lá na escola não tinha escola nessa época não, lá na loja, eu tinha a tela retirada que tinha sido trocado o vidro. O que eu imaginei rapidamente? Eu falei, mas eu não vou lá trocar só isso. Isso era numa sexta-feira à noite. Eu não vou lá trocar só isso. Porque eu tenho que ir lá na loja, abrir a porta, subir, vou pegar a tela. Sabe o que eu vou fazer? Já matutei na minha cabeça. Vou pegar a tela do meu celular que está funcionando, passo para minha cliente e depois eu faço a troca lá na loja com a tela que eu tenho lá. Porque vai ficar do mesmo jeito, a tela, a qualidade é a mesma. Galera, é o seguinte, quando você não tá focado, é aí que tá o prejuízo, aí que o problema chega. Sabe o que aconteceu? Eu fui desmontar o celular. Primeiro, eu não quis ir lá na loja pegar a tela que tava lá. Não foi? Foi uma série de erros. Segundo erro, eu fui fazer o reparo, eu tava assistindo acho que um filme, eu fui fazer o reparo no sofá da minha casa. Então eu não tinha firmeza com as mãos. Eu tinha bancada, né? Mas eu fui fazer lá no sofá. Pessoal, vou resumir para vocês. Sabe o que aconteceu? Eu acabei danificando o flex da Digital. Sério mesmo. Depois de vários anos de experiência, vários aparelhos que eu fiz que deram certo, mas por um vacilo, por uma perca de foco, eu acabei danificando a Digital no iPhone 7. E assim, tem defeitos desses que a gente causa que eles são reversíveis. Você vai lá, tem um prejuízo de 100, 300, 200, não sei, 50, 30, 10, e você consegue resolver isso daí. Mas na linha Apple,
que é o que eu mais trabalhava, tem alguns reparos que eles são irreversíveis. E a digital do iPhone 7, ele é um defeito que ele é irreversível. O que aconteceu? Na hora de manusear a espátula, a minha mão não estava firme, certo? Eu estava prestando atenção no filme que eu estava assistindo, não estava fazendo as coisas direito, como eu deveria fazer, e eu perdi totalmente o meu foco. Fui manusear a espátula e rasguei o flex que liga, que une a digital ao conector. A princípio ele deu só um primeiro risquinho assim, só que aí beleza. Como eu já sabia, eu falei, às vezes eu consigo recuperar. Cara, não deu certo. Fui lá, coloquei a tela para minha cliente, entreguei, cobrei R$350, eu acho, R$500, não sei. Eu ganhei um valor bom. Só que é o seguinte, eu perdi nesse telefone. O que eu tinha ganhado na compra desse telefone, ficou tudo nesse prejuízo, porque a tela, o aparelho não teve como consertar, eu tive que comprar um outro botão paralelo, aqueles que funcionam só o clique, e colocar no telefone e vender ele assim, a preço de banana. Mas lembra, tudo isso por conta de não estar focado na hora que eu fui fazer o reparo. Agora vocês imaginam eu, que já tenho 13 anos de experiência, já desmontei vários telefones, estou te dizendo que isso aconteceu comigo. E eu não tenho vergonha, porque eu prefiro que isso sirva de lição para vocês do que vocês cheguem aí na bancada de vocês e façam algum tipo de merda aí, às vezes somente por fogo. Então assim, foi mexer no telefone, foi fazer qualquer coisa, se tem algum amigo seu conversando com você, fala, pera um pouquinho, deixa eu consertar. O ideal é se vocês tiverem um quarto assim, com porta. A bancada de vocês, for na casa de vocês, tenham com porta assim, porque aí não vai ter ninguém, você vai meio que se blindar, não vai ter ninguém pra te atrapalhar. Questão de WhatsApp, esses trem, tira fora, porque isso vai te prejudicar, isso vai te fazer ter prejuízo, entendeu? Então, terceiro pilar, está focado. Pessoal, agora é o seguinte, esses dois, o 4 e o 5, são pilares que eles são um pouco mais avançados. Só que isso vai funcionar tanto para você que já tem loja, quanto você que está entrando. Você que está entrando, se você anotar isso daqui, se você assistir todos esses podcasts e você anotar, quando você começar o seu resultado, a sua chegada aos 5 mil reais por mês, vai por mim, ela vai ser muito mais rápida. Mas muito mais rápida. Porque você já vai estar blindado, você já vai estar com o GPS assim muito bem definido do que não fazer para você ter prejuízo. Pessoal, o seguinte, o quarto pilar é fazer um bom diagnóstico antes de sair trocando os componentes. Pessoal, e isso você só vai ter essa expertise, só vai ter essa noção se você tiver os 5 pilares, certo? E vocês vão ver por quê. Seguinte, quando eu comecei lá atrás, há uns 11 anos atrás, até um ano já acontecia isso comigo. Várias vezes eu não fazia o diagnóstico bem feito, às vezes o cliente me falava uma coisa, eu entendia outra, e eu não fazia o teste necessário. Então às vezes eu já cheguei a trocar microfone sem precisão, e olha que microfone é soldado. Eu já cheguei a trocar conector de carga sem precisão, eu já cheguei a trocar botão. A cliente fala que o botão que não está funcionando é o de ligar, mas quando você vai ver é o de aumentar, é o volume mais, ou é o volume menos, entendeu? Então assim, vocês fazerem um diagnóstico, independente do defeito, independente se vocês estão vendo, é muito mais interessante vocês fazerem um diagnóstico e ter certeza que o defeito está ali, do que vocês achar que é lá, e ir lá e trocar o componente e às vezes não funcionar. Vocês realizarem esse reparo à toa. Porque imagina aqui comigo, a gente não está falando de 5 pilares de consertos rápidos. Imagina que no seu quarto pilar você não pega esse quarto pilar e às vezes troca um componente que não é aquele defeito do celular. Você vai fazer um serviço em vão, certo? Isso vai atrapalhar diretamente no segundo pilar, que é no prazo que você pediu para o seu cliente. Porque imagina, você estava programado, você pediu um prazo para fazer um serviço. Você pediu 3 horas. Imagina que você não diagnosticou isso, você foi lá e trocou, sei lá, a base de carga. E o telefone nem era base de carga. O defeito do telefone era na bateria.
Aí você realizou um reparo, não deu certo e você não vai conseguir o prazo suficiente para poder realizar o serviço correto e entregar para o seu cliente no tempo. Você viu que se você for colocar na ponta da caneta, cada um desses pilares que eu estou falando para vocês, eles se misturam, porque um vai interferir diretamente na vida do outro. Então, se o segundo pilar você pedir um tempo muito baixo para entregar o serviço e acaso der alguma coisa de errado, você não consegue resolver a tempo. Aí o cliente vai chegar na sua loja estressado, ele vai querer às vezes devolver, que você devolva o serviço ou que ele leve o serviço para outras pessoas. Eu tô falando isso para vocês porque já aconteceu comigo. A situação mais chata que tem é você ir lá fazer um serviço, às vezes o serviço não der certo e você pedir um prazo errado pro cliente. Porque o cliente, quando você pede, quando você chega e fala para ele, ó, vai ficar 3 horas para consertar, ele vai reclamar, ele vai pedir para fazer menos, para fazer em 10 minutos. Beleza, se não der, ele vai acabar, ele vai deixar. Só que assim, se você pediu 3 horas, entregue com 3 horas. Não entregue com 3 horas e meia. Porque ele já fez o compromisso dele, às vezes ele já se dispôs. Se ele não vir buscar em 3 horas, paciência, a sua parte você fez. Mas se não, 3 horas o telefone tem que estar pronto. Isso eu não fazia quando eu comecei. Eu tive muitos problemas. Quantos aparelhos eu já tive que devolver para o cliente e às vezes eu já tinha, sei lá, coloquei a base de carga, o trem não deu certo, porque eu não sabia fazer um diagnóstico. Eu nem testava, naquela época eu nem sabia medir para saber se o meu defeito era na bateria, se o meu defeito era no conector de carga, se o meu defeito era no CI, eu não sabia. O telefone não carregava, para mim eu aprendi de uma forma, vai lá e troca o conector de carga. Deu certo, deu. Se não deu, a gente vai ver o que a gente faz. E na maioria das vezes, dava. Só que o dia que isso não funcionava, é o dia que você perde o serviço. É o dia que você trabalha de graça. É o dia que você tem problema com o seu cliente. Então, esse quarto pilar aqui, ó, vocês fazerem um bom diagnóstico, ele é fundamental. Isso vai servir para microfone, isso vai servir para botão, isso vai servir para conector de carga, para bateria, para sensor, para qualquer reparo rápido que você fazer. Qualquer um. Só que é o seguinte, você tem que saber o que você está fazendo. E esse quarto pilar, ele vai atrelar demais ao quinto pilar. Gente, o quinto e último pilar, para mim, é um dos mais importantes e é o que a galera não faz direito. Não faz. Não adianta falar que faz, porque eu sei, eu tô vendo os dados, eu tô tentando mapear como que funciona, mas assim, isso vem do presencial, isso vem da internet, isso vem dos seguidores, isso vem de tudo quanto é lugar. O quinto pilar, galera, é vocês entenderem de fato por que vocês estão realizando esse serviço. E vocês entenderem isso, vocês só vão conseguir se vocês tiverem uma metodologia. Se vocês entenderem por que cada componente está ali. Como que cada periférico funciona. Por que você está trocando o conector de carga. Por que você tem que trocar o microfone. Qual que é o real motivo daquele microfone não estar funcionando. Como que você faz a medição para saber se esse componente está funcionando. Qual que é o lado desse componente. Então, isso vocês só vão conseguir se vocês tiverem uma metodologia que te digam como que funciona todo o passo a passo. Caso contrário, galera, tá vendo esses 5 pilares aqui? De nada vai adiantar. Se você não tiver o quinto pilar, se você não entender, como você vai fazer um bom diagnóstico? Se você não entender o que você está fazendo. Se você não entender o que você está fazendo, como que você vai saber que para trocar uma tela você precisa de 3 horas, você precisa de 20 minutos? Como que você vai fazer isso? Se você não sabe como você vai fazer, como se você não sabe o procedimento, se você não sabe, não entende nada, como que você vai saber como que você vai fazer isso? Será que só com vídeo na internet? Eu tentei. Quando eu pegava um celular lá atrás, quando o Alex me ensinou, porque eu me sentia ruim, né? Tipo, eu comprei a loja, todas as vezes, igual eu já cheguei na loja do Alex 15 vezes durante um dia. Imagina você ir na loja da pessoa 15 vezes, me ajuda a mexer nisso daqui. E tinha serviço que eu ia lá e ele me ajudava. Eu voltava, no meio do caminho eu já tinha esquecido o que era pra fazer. Aí eu tinha que voltar pra tentar ele me ensinar de novo. Ou ele me avisar e eu ensinar de novo. Então, às vezes eu sentia meio que eu tava atrapalhando.
Porque ele tinha a loja dele, tinha os negócios dele, tinha os reparos dele. Então, várias das vezes, o que eu fazia? Eu tentava burlar isso daí. Eu ia lá e tentava achar vídeo na internet. Só que é o seguinte, o vídeo na internet, até você decifrar tudo que está funcionando, até você colocar em prática tudo que está ali, vai por mim, demora mais de 3 horas. Às vezes demora o dia inteiro e chega no final do vídeo, sabe o que acontece? É o que eu sempre falo. O sintoma parece que é o mesmo, mas o problema, a resolução, o remédio, vamos dizer assim, é completamente diferente. Vamos supor, o celular chega sem carregar. No vídeo na internet, tá escrito lá, só dá um choque na bateria. Aí você vai fazer tal, igual tá lá, pá. Não funciona. Ou se não, às vezes o problema do celular, na internet, troca de conector de carga. Aí ensina você trocar, você medir, você pá, e faz, e vai, e vira, dá certo. Você que não tem experiência, que tá olhando na internet, você vai demorar uma vida para fazer isso. Aí você faz. Chega no final, sabe o que era? Sua bateria que parou de carregar. Ela não tem capacidade mais de carregar. Ela tá zerada e você não tá nem percebendo. Sabe por quê? Porque lá no vídeo que você viu, não ensina a medir a bateria. Não fala qual que é o primeiro passo quando o celular chega. Não fala, entendeu? Então, se você for por isso daí, ó, todos esses 5 pilares aqui vão cair por terra. Eles, ó, não vão servir de nada. Mesmo você que está começando, você que está já no campo de batalha, não negligencie isso. Se você já faz isso daqui, faça melhor. Se você ainda não faz, comece a fazer isso daqui amanhã, certo? Amanhã. Você que já está no campo de batalha, já comece a fazer isso aqui amanhã. Você que ainda não está, começa a anotar isso daqui. Tenha um caderno de anotações do nosso podcast 5K. Sabe por quê? Se vocês pegarem todos esses dados que eu entrego gratuito aqui para vocês, vai ser mais fácil. Vocês vão conseguir chegar aos 5 mil reais. Às vezes mais fácil com uma pessoa que não está me seguindo. Mas imagina, se vocês tiverem a metodologia da formação Técnicos Pro, essa chegada ela vai ser muito mais rápido. Mas assim, como a questão do curso online, ele é mais complicado, porque eu tenho que acompanhar a turma, eu não abro vagas todas as vezes, igual tem gente que quer comprar e não tem como vender, a não ser que seja que vai lá na escola e faça um treinamento presencial e aquela coisa toda. Caso contrário, não tem como, porque eu tenho que terminar de entregar o que eu prometi para os meus alunos. Então é o seguinte, isso daqui, por mais que vocês pensem que não é um conteúdo técnico, não é uma coisa técnica, né? Às vezes você não está aprendendo muita coisa ali, mão na massa, vai por mim, vai por mim. Esses 5 pilares aqui, ele é mais importante do que se eu estivesse ensinando vocês a fazer um reparo em si, porque esses 5 pilares aqui é o que vai te fazer ter uma loja duradoura, certo? Ter vários anos no mercado, e é o que vai fazer você chegar a mais de 5 mil reais de faturamento mais rápido. Sabe por que os meus alunos estão conseguindo ganhar mais de 5 mil, 8 mil, 12 mil com um reparo de celular? Tem uns que nem loja tem, por conta desses detalhes aqui, ó. Porque eles já pegam isso daqui e já começam a implementar no negócio dele. Entrou pro mercado, começou a fazer reparo, começa a implementar isso aqui. Isso daqui são só 5 pilares. Deve ter uma infinidade de coisas que eu falo que vai fazer sentido. Se você tiver algum tipo de dúvida, me manda no direct aí que eu vou responder uma a uma, beleza? Pessoal, boa noite e bora gerar Pix com sucesso. Tchau!